E a gente começa falando sobre o transporte público aqui em Curitiba. Hoje pegar ônibus nessa chuva, sexta-feira gelada de manhã cedo, é só pros guerreiros, viu, Rivaroli? Nossa. De manhã. Ficar esperando naquele terminal gelado, assim, cedinho. Nas Duro, estações né? tubo, que entra vento por todos os cantos. Pois é, inclusive a nossa enquete está perguntando hoje para os ouvintes se eles acham que as estações tubo ainda são eficientes, né? Foram uma inovação aí na questão de mobilidade urbana, alguns países copiaram, depois veio aquela história dos cobradores reclamando do frio, ganharam uma mantinha lá uma época, e a gente tá perguntando a opinião. Ouvinte, você gosta da estação tubo em Curitiba? Você acha que é um marco? Existe um carinho todo por esse simbolismo da cidade? Ou não? Já tá ultrapassado, já tinha que olhar outra forma aí de colocar a espera do passageiro mais eficiente. Você vota, participa. Enquanto isso, a gente conta para você o seguinte, tem aí uma ação da prefeitura para tentar melhorar as condições dos espaços que acomodam os passageiros do transporte coletivo, né? Começaram então obras de revitalização do terminal do Cabral em Curitiba e tem também a intenção de fazer ajustes aí para melhorar a situação em 85 estações tubo de Curitiba. A Graziane Giacomini aqui do estúdio vai trazer pra gente as informações. Grazi, bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todos, Rafa. Quem passa ali pelo terminal do Cabral já deve ter percebido esse movimento diferente. A urbanização de Curitiba, a Urbis, começou a reformar ali o terminal do Cabral, que recebe cerca de 73 mil passageiros por dia útil. As obras então tiveram início nesta segunda-feira, dia 10, e o projeto contempla a reforma das duas plataformas de embarque e desembarque do biarticulado nos dois sentidos, bairro centro e centro-bairro. Ao todo, então, são 4 fases que devem estar concluídas no fim de janeiro de 2023, segundo a Urbis. As obras começaram na plataforma, então, sentido centro-bairro, e devem durar com o tempo bom aqui, segundo estimativa da Urbis, de 20 a 25 dias úteis. No início do próximo mês, agora em novembro, a Urbis vai iniciar a revitalização do piso também, Rafa, de 85 estações tubo da cidade. O valor do investimento é de cerca de 6 milhões de reais. O foco da reforma são os pisos aí para revitalização e inclui também pinturas e reposicionamento do posto de trabalho em 17 estações tubo. A reforma das estações deve ser concluída até o dia 20 de dezembro e será dividida em 4 lotes. Cada revitalização deve durar entre 2 e 5 dias para estações de pequeno porte e até 25 dias para estações de grande porte. Uma das primeiras a passar pela revitalização deve ser a estação tubo Carlos Gomes, sentido Boqueirão. E, Rafaela, segundo a Urbis, o projeto anterior, que fez a reforma de outras 5 estações tubo, foi interrompido no início de 2020 por conta da pandemia de Covid-19, ou seja, desde 2020 a gente não tem então obras aí nas estações tubo, e reforçando então esses prazos. As obras no terminal do Cabral devem acabar em janeiro e das estações tubo em dezembro. É bom, né, Rafaela, o usuário do transporte público se informar, né, saber certinho, porque principalmente quem passa ali pelo terminal do Cabral, para se preparar pelos transtornos. Resta saber se esses prazos vão ser mesmo cumpridos ou não, Rafa. Pois é, o pessoal que pega ônibus, Rivaroli, é bom se preparar, porque você sabe que já sem obras. Mexeu é o calço. Já sem obras, a situação às vezes complica de manhã cedinho e no final da tarde. Você imagina, ouvinte, você precisando pegar ônibus com o terminal em obras. Quer dizer, a gente tem que esperar para ver se de fato vai ter uma logística ali que não complique ainda mais a situação. Eu também penso o seguinte, adianta ter o terminal bonitão, é importante ter esse olhar, mas é também preciso organizar direitinho a questão dos ônibus, né? Tem muitos passageiros que reclamam em algumas situações de poucos ônibus, horários espaçados, aí fica aquele pessoal esmagado entrando, né? Sem as janelas abertas, por exemplo, em dias de chuva como hoje, uma situação bastante complicada, né, Riva? É isso, gente. Nós precisamos remodernizar o transporte coletivo de Curitiba. Ainda é importante? Claro que sim. Ainda nós temos um metrô sobre rodas, que sempre foi essa filosofia. O desalinhamento de uma série de estações tubo facilitou o trânsito, deixou de ter aqueles impeditivos de um ônibus poder passar o outro, ficar esperando atrás, enfim, os ligeirões. Mas a gente precisa rever principalmente o conforto no transporte coletivo de Curitiba. Custa caro, pô. É R$5,50 que as pessoas pagam.
Ninguém está pagando zero ou está de graça. E ainda que fosse, nada é de graça. Se fosse de graça, seríamos nós que estaríamos pagando de uma outra forma, com impostos e tudo mais. E nos últimos 2 anos a gente liberou quase 600 milhões de reais para o transporte coletivo, certo? Então a gente precisa de qualidade, até porque cada ônibus que é colocado na linha, uma parte sai do fundo de investimento, que nós guardamos esse dinheiro para você modernizar a frota. Então é preciso pensar em estações tubo a partir de agora, com ar-condicionado, com sistema Wi-Fi. Ninguém está falando um absurdo aqui. Nós estamos falando coisas que são possíveis, que já existem. Sistema de GPS nos ônibus, você está chegando no ponto pelo teu GPS, você vê se o ônibus está perto ou não, você vai para a estação na hora certa, já tem cidade fazendo isso. Eu fico me perguntando quando é que nós, como Curitiba, que sempre fomos vanguarda em inovação, a gente parou. Em que momento nós decidimos parar de fazer com que o nosso transporte coletivo fosse referência? Aqui a gente chama de biarticulado, outros chamam de ônibus expresso, fora daqui é o BRT, né? É o nome coxinha dele, que é BRT, mas aqui o nome raiz é o biarticulado, é o famoso ônibus expresso. Em que momento a gente decidiu parar de ser melhor? Em que momento nós decidimos que a nossa frota poderia ficar mais velha? Porque ela já teve média de 5, já teve média de 7, já teve média de 8, hoje está em 10 a 12 anos a média de idade. Quando é que nós vamos retomar a vanguarda do transporte coletivo? Tudo isso que eu estou falando já é possível em outras localidades. E é uma questão de adequação, não de investimento absurdo. Adequar o que nós já temos aí, o que já é pago pelas pessoas. Até porque, Riva, vamos lembrar que as empresas receberam, não foi pouco dinheiro, 600 milhões, não, quase, muito Rafa. dinheiro na pandemia, com a justificativa de que tinham poucos passageiros, e a percepção geral das ruas, quando você olhava para os ônibus, era o contrário. Ônibus lotados, exatamente. Então dinheiro teve. E tem. Não só dinheiro teve, como dinheiro tem. Curitiba hoje é uma cidade superavitária. Tanto que pode pegar do caixa e liberar dinheiro. A gente vai ter que discutir daqui para frente, pessoal. E aí, nós vamos subsidiar a parte do transporte? Ah, não vamos. Já subsidiamos. Com outro nome, nós já subsidiamos, não é? Com esse socorro às empresas, nada mais é do que subsídio que nós estamos dando. São Paulo já subsidia, Rio de Janeiro subsidia, grandes cidades subsidiam. Há cidades modernas no mundo que pagam integralmente. Dubai é assim. As cidades que ficam ali nos Estados Unidos à beira das montanhas de esqui, que elas bancam o transporte coletivo. Essa discussão vai ter que ser feita. E eu não estou falando aqui de mais governo. Eu estou falando de qualidade. Tudo isso já é feito com outro nome. A gente precisa modernizar. Paramos no tempo. Tá na hora da gente voltar a andar, Rafa. 10 horas e 14 minutos.